Agora é a hora de crianças de 3 e 4 anos serem vacinadas contra a Covid-19. Pais ou responsáveis, levem suas crianças ao posto de vacinação. Fique atento. Agora, todas as crianças de 3 a 11 anos podem tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Maiores de 18 anos, tomem a quarta dose. E adolescentes de 12 a 17 anos, tomem a dose adicional. São Paulo, capital mundial da vacina. A gente está no Brasil em questão, que com os principais fatos da economia, da saúde e da política que interferem na vida do cidadão brasileiro. E hoje recebemos Marcos Penido, que é engenheiro civil formado pela Universidade Veiga de Almeida, com extensão em gerenciamento de empreendimentos na Fundação Getúlio Vargas, e hoje, depois de várias posições de liderança em vários governos, Marcos Penido é o nosso secretário de governo do Estado de São Paulo. E de volta aos nossos estúdios, aqui o Mário Covas Neto, aqui, que é o bom filho a casa retorne. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Walter? Tudo bem, amigos que nos acompanham aí? É um prazer estar de volta depois de um período eleitoral. E bom que a gente retorna. Salvo engano, minha última participação foi exatamente com o Penido. Acho que foi. Se não foi, foi uma das últimas. Então, um prazer estar de volta aqui e ter a oportunidade de conversar com você, Penido, secretário de governo do Governo do Estado, numa situação diferente, né? Diferente porque, naquela altura, a campanha estava começando, havia-se uma análise do processo eleitoral, da viabilidade eleitoral do Rodrigo Garcia, o atual governador, e acabou acontecendo uma surpresa, pelo menos para mim, para você com certeza também foi, de que aquilo que se esperava, que era um crescimento dele ao final do primeiro turno, na realidade acabou acontecendo, transferindo esse crescimento muito mais para o Tarcísio do que para ele, apesar dele ter crescido também. Bem, mas a gente vai ter condições de conversar até um pouquinho sobre isso. Há um outro cenário agora, um cenário de segundo turno, do qual o governo atual não participa diretamente como competidor, mas participa apoiando um dos candidatos, como era de se esperar. E agora a gente conversar um pouquinho sobre o futuro, que eu acho que, sobre o presente, evidentemente, mas sobre o futuro. Então, boa noite, ou boa tarde, conforme a pessoa que estiver nos ouvindo aqui. Tudo bem, Penido? Como é que você está? Boa noite, Mário. Boa noite, Walter. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Graças a Deus, muito bem aqui. Claro, todos aqui não era o resultado que esperávamos. Gostaríamos de estar aqui nesse momento numa outra situação, mas, acima de tudo, com a consciência tranquila de uma campanha limpa, de um trabalho muito bem feito e, acima de tudo, de ter o governo de São Paulo muito bem avaliado pela população, de termos as realizações, de termos o reconhecimento dos prefeitos e que não se transformou em voto por vários motivos que a gente pode estar até conversando aqui durante. Mas, acima de tudo, muito feliz de voltar aqui, sempre uma oportunidade de prestar contas, de mostrar aquilo que o governo está fazendo, num diálogo em altíssimo nível. Para nós é uma alegria muito grande estar de novo com você aqui, Mário, Walter. É uma satisfação muito grande, porque a conversa é muito boa e repercute sempre muito bem. Olha, eu queria fazer uma parte, né? Porque eu olhei, Penido, algumas pesquisas. É um momento que a gente fala muito de pesquisa, né? Está falando se é válida, não é? Mas, semana passada, o IPEC, ele divulgou que é uma pesquisa pedida pela Rede Globo, né? Pelo site da Globo, as organizações Globo, fazendo, depois que passou o segundo turno, uma avaliação do governo do Rodrigo Garcia. Porque o fato é que
depois de 30 anos de jornalismo, eu não tinha, no caso do Rodrigo, né, ele ter passado como vice-governador e passando a governador, na pesquisa revelou que 24% aprovava, aqui de São Paulo, aprovava a gestão dele, e um outro fator que chamou a atenção é que 38% avaliavam como regular. Falando em pesquisa, no caso dele, é uma pesquisa que quase eu não tinha visto antes, né? Porque descasou um pouco com o resultado. E aí eu queria implementar isso perguntando do que o governo fez nesse tempo, né? O que você vai deixar de legado? O que mostra essa pesquisa é aquilo que eu tinha acabado de falar. A aprovação da população de São Paulo, a aprovação dos mandatários dos municípios com relação a essa nossa gestão. O que nós temos de legado, nós podemos conversar em toda e qualquer área. Nós podemos falar, por exemplo, na educação. Nós herdamos 200 escolas de período integral. Vamos entregar mais de 2.050 escolas de período integral. Nós fizemos a nova carreira do professor, nós fizemos um novo ensino médio, nós evoluímos muito também dentro da nossa Paula Souza. Se nós formos falar da saúde, São Paulo hoje é dotada de uma estrutura comparável à Espanha. Nós saímos de 2.800 leitos para mais de 3.000 leitos de UTI, com respiradores. Nós passamos pelo um aumento mais doído das nossas vidas, da nossa geração, que foi a pandemia, sem nenhum paulista ter ficado sem atendimento. Tivemos óbitos, sim, pelo tamanho, pelo vigor dessa pandemia, mas, porém, garantimos atendimento a todos os nossos paulistas. Temos 3 hospitais regionais em andamento, Cruzeiro, Registro e Franca. Temos toda a estrutura do Mais Santas Casas, que foram mais recursos que foram colocados em todas as entidades filantrópicas, em todas as nossas queridas Santas Casas. Se nós formos falar de estradas, nós temos o maior investimento da história, de toda a história do nosso estado, com 16 bilhões de reais, seja os 7 bilhões nas estradas SPs, seja os 9 bilhões nas estradas vicinais, um ineditismo muito grande nesse investimento nas estradas vicinais, que antigamente era entendido como responsabilidade exclusiva dos municípios, e São Paulo comprovou que era importante também que o Estado aportasse. São 14 mil quilômetros de estradas sendo recuperadas de forma concomitante. Nós estamos em execução 40% a mais das linhas de metrô. São Paulo tem 100 quilômetros de metrô e tem 40 quilômetros em evolução. Temos toda a evolução na melhoria, na qualidade e na CPTM. Se nós falarmos no meio ambiente, temos a história do ICMS ambiental, que estimula a meritocracia no repassar recursos aos municípios dentro de políticas ambientais, de preservação de meio ambiente, de gestão adequada de resíduos sólidos. Temos o nosso novo Rio Pinheiros, uma realidade transformadora. Nunca se imaginou, e a gente sabe disso, que num período tão curto, em menos de 4 anos, nós íamos resgatar um rio que há 20 anos atrás, um pouco mais, 25 anos atrás, foi dado como um rio morto. São ações que nós podemos falar, por exemplo, na Secretaria de Segurança Pública, a Operação Sufoco bateu recordes de prisões, bateu recordes de apreensões de armas e de drogas, sem contar que a Polícia de São Paulo hoje é uma polícia tão bem armada como as melhores do mundo. E os nossos índices de criminalidade são os menores da história. A capital de São Paulo tem índices de criminalidade menores, de letalidade menores que Nova York. Então, são legados que estão em todas as áreas, são legados que nós podemos passar aqui horas discorrendo, podemos falar sobre qualquer ponto que temos muito legado. Quem poderia dizer que o Museu do Ipiranga, que há anos, mais de 9 anos fechado, na comemoração do bicentenário, seria reaberto
num evento maravilhoso. Hoje temos um museu digno dos melhores museus do mundo aqui em São Paulo, feito na parceria do governo de São Paulo com a iniciativa privada, utilizando a Lei Rouanet, um orgulho para todos nós paulistas termos aqui essa comemoração. Podemos falar das concessões, podemos... Gente, olha, Walter, legado é o que não falta nessa gestão. O nosso governador Rodrigo vai passar um governo moderno, um governo dinâmico, um governo saneado, um governo estruturado e enxuto para o seu sucessor. Será uma transição em que nós poderemos, de maneira clara e transparente, abrir todos os documentos. São Paulo já é um estado 100% digital. Entregaremos todas as chaves, todas as senhas, todos os controles de todos os nossos convênios. São convênios que foram feitos aqui, que são quase o dobro do número de convênios feitos nos últimos 8 anos. É gigante a realização do estado de São Paulo. As nossas 8.000 obras, Mário, hoje geram 200.000 empregos. São Paulo atua de maneira efetiva no desenvolvimento e também, óbvio, olhando as carências, olhando com muito carinho a questão social. Secretário, tenho conhecimento das obras que estão sendo feitas, realizadas, aquelas que já foram feitas, esses que estão em curso. Tenho plena consciência disso, verifiquei isso, inclusive durante a campanha eleitoral. Também, aliado a isso, o fato do governo ser melhor avaliado do que o resultado eleitoral do candidato. Isso me leva a dois questionamentos. Primeiro, o seguinte: o que será que levou a população a acabar despejando votos num candidato desconhecido daqui, que nunca disputou nenhuma eleição, um candidato de outro estado, e um candidato que bateu muito na tecla de retomar as obras paradas, como se tivessem obras paradas aqui no estado. Ou seja, não é nenhuma informação correta, é uma informação distorcida. Na verdade, é uma informação eleitoreira, né? Também alguém que esteve no Ministério e que, enquanto esteve no Ministério, passou para São Paulo a menor recurso do que dos estados do Brasil. Por que será que a população, apesar disso tudo, e de considerar que o governo tem uma boa avaliação, porque a conta que se faz, ou que se deve fazer, é o seguinte: você soma a aprovação com metade do regular. Deu mais de 50%, o governo está aprovado. É isso. Na verdade, é isso. E dá mais de 50%. Por que será que a população, então, apesar disso tudo, preferiu alguma coisa incerta? Não estou dizendo que o Tarcísio não possa ser um bom governador caso ganhe a eleição, não é isso. Mas é simplesmente, por que será que as pessoas resolveram arriscar? E ao invés de não mexer no time que está ganhando? Qual é a sua opinião, a sua avaliação em relação a isso? A análise que eu faço, Mário, é muito com relação à ligação histórica nossa com votar para presidente. O Brasil ficou muito tempo sem votar para presidente, e nós tivemos, naquela época da lei da Dante de Oliveira, que foi reprovada em 1984, aquela grande pecha assim: eu quero votar para presidente. Essa era a nossa grande marca. Nós fomos votar para presidente a primeira vez em 1989. O Brasil tinha uma vontade, um desejo de votar para presidente. E numa eleição dessa, que tem 3 majoritários, senador, presidente e governador, e 2 proporcionais, federal e estadual, o que puxa a eleição é o voto do presidente. As pessoas não desvinculam o voto do presidente do Estado. Ninguém parou, na verdade,
para analisar as realizações que tinha no governo. A preocupação era: você era a favor da direita ou você era a favor da esquerda? Tanto que nós podemos ver na própria eleição dos proporcionais. A própria eleição dos proporcionais trouxe essa gama de votos para tanto a esquerda como para a direita. No Senado também, na véspera, nós tínhamos um outro vitorioso e no dia nós tivemos um resultado diferente com a vitória do Marcos Pontes, que não estava pontuado em primeiro lugar. O que a gente sente é que, numa eleição para presidente, como o nosso governador Rodrigo não tinha um padrinho, né? Entre aspas, um padrinho, que estivesse puxando todo o cenário presidencial, as pessoas resolveram votar de cabo a rabo. O que puxou no presidencial, no de presidente, ele trouxe para toda a sua linha, seja no majoritário, seja no proporcional. Quem votou na direita para senador. Quem votou na esquerda para senador, para presidente, para governador. É isso que aconteceu. Quem estava com o Bolsonaro, votou no Tarcísio. Quem estava com o Lula, votou no Haddad. O Rodrigo tem uma avaliação, tem 511 perfeitos que atestam, para quem quiser ouvir, que foi a melhor gestão, que foi a gestão mais parceira, que foi a gestão mais municipalista. Porém, a população entendeu que era uma eleição presidencial e que a definição do nível majoritário de presidente puxou todo o restante. Não foi feita uma vinculação entre o trabalho, o desempenho, a aprovação do governo estadual com o voto. O voto não retratou o espírito. Tanto que o Rodrigo, né, o nosso governador, tem uma rejeição de 9%. É a menor rejeição de todas. A votação dele não mostra uma desaprovação. Ele tem um governo aprovado. Porém, a votação ela foi única e exclusiva no momento de polarização de extrema-direita, de extrema-esquerda, e é isso que se viu, e é isso que o povo retratou nas urnas. '94 foi demais. Alívio, festa, uma conquista inesquecível. 1994, o ano em que o Brasil comemorou a erradicação da polio no país. Mas para a polio não voltar, precisamos vacinar. Então, se você tem filhos menores de 5 anos, vá à UBS mais próxima e atualize a carteira de vacinação do seu pequeno campeão. É até 30 de outubro. Mas, enfim, como é que você vê isso? Você não tem medo? Medo não é a palavra correta. Mas, assim, receio, assim, o sabor de eventualmente pensar que uma eventual vitória de um ou de outro, não importa, se coloque em xeque todos os programas que estavam em andamento, ou grande parte dos programas, e que se reinicie ou que mude de direção para você, enfim, atrasar um pouco o andamento de tudo que vinha sendo feito? Os outros colherem aquilo que foi feito é o nosso papel. Legado é isso. Legado é deixar condição. Temos que lembrar que a partir do momento que nós estamos aqui exercendo o cargo, seja de secretário, seja de governador, nós somos, sim, servidores públicos. E, como tal, nós devemos utilizar o recurso que é oriundo da população, dos impostos, para melhorar a vida da população. Se essa melhoria chegar através do nosso sucessor, nós também estaremos realizados nela. Os nossos projetos, os nossos planos, o nosso programa de governo, o nosso esforço chegou a seu intento, que é melhorar a vida da população. Esse é o nosso papel. Eu acho que temos que entender que a democracia faz parte do jogo isso. E que se o próximo que vier
fizer a mesma coisa, deixar um grande legado para quem o suceder depois de 2026, quem vai ganhar? São Paulo. São Paulo vai estar sempre melhor. Se o próximo deixar mais 40% de linha de metrô, quem utiliza o transporte público vai estar feliz. Se melhorar ainda mais as escolas, os pais vão estar mais contentes. Se a nossa segurança for melhor, nosso país, o nosso estado será muito mais atrativo. Esse é o papel. Se nós não colhemos os frutos, nossos filhos estarão colhendo. Nossos netos, as futuras gerações estarão colhendo. Eu acho que é o nosso papel. A gente tem que despersonalizar um pouco. Temos que lembrar que, acima de tudo, ou antes de tudo, nós somos servidores públicos e estamos aqui para melhorar a vida das pessoas. Se essa melhoria chegar através do nosso legado, do nosso sucessor, o nosso intento foi alcançado. Eu queria, Pereira, falar dessa questão do repasse mesmo. Né? Poucas pessoas entendem que vocês cumprem uma meta de governo agora, né? Que faz o orçamento público e depois o próximo vai aí estabelecer a linha de uso disso. Se não fizer isso, ele vai estar incorrendo em desdeixo com a lei até. Como é que está a questão da infraestrutura? Que essa é uma coisa que me interessa, que é muito a tua área, né? O que a gente ganhou aqui no finalzinho que vai poder passar para eles? Porque me interessa saber isso que você falou. O que fica para frente? O que vai melhorar? Até para a gente poder cobrar no futuro. Olha, ficou isso, como é que está andando, né? Quais são os maiores destaques na questão da infraestrutura num estado tão grande? Bom, estamos deixando pronto aqui. Se fala em obra parada, né? Isso. Aqui está ainda parada, que é o Rodoanel Norte. O edital está publicado, com abertura agora em janeiro, para que o vencedor da licitação possa, até o meio da próxima gestão, estar entregando essa obra. Pelo menos metade dela até o meio da gestão e metade até o final. Ou vai ter a entrega da linha 17 Ouro, vai ter o prolongamento da linha 8 até Varginha, da linha 9 até Varginha, vai ter o prolongamento da linha 4 até Tabuão, vai poder levar a linha 15 até a Jacopesco, vai poder entregar grande parte da linha amarela, da linha 2 verde, e também poderá iniciar a entrega da linha 6, que vai da Brasilândia até o centro da cidade de São Paulo, ali passando pelas universidades. São obras fantásticas. Ele vai ter condição de entregar um Tietê muito mais limpo do que ele está recebendo. Ele vai poder aplicar tudo aquilo que fizemos no Rio Pinheiros, já tem um plano de governo pronto, o Tietê já tem um planejamento de investimento de 16,6 bilhões de reais para que no prazo de 6 anos ele possa estar despoluído. E toda a lógica, toda a forma com que nós lidamos de maneira de extremo sucesso com Pinheiros poderá ser replicado no Tietê. Inclusive, entregue o grande desafio do Tietê, que é a cidade de Guarulhos. Nós herdamos Guarulhos com 3% de esgoto tratado. Estamos entregando com 30%. E podendo chegar em 2024, dentro dos contratos que nós estamos entregando, que tem recurso para esses contratos, em 2026, com 90% de esgoto coletado e 70% de esgoto tratado. Poderá entregar um Tietê com menos de 800 mil ligações até a próxima ligação. Poderá tomar um empréstimo já aprovado, nós já fizemos, já assinamos com o BID, de 80 milhões de dólares para fazer o programa Renasce Tietê, protegendo toda a várzea, desde da represa da Penha até Salesópolis, com a criação de 2 parques gigantescos, protegendo toda a parte das nossas nascentes. Ele irá entregar, com certeza, as obras do contorno, com a total conclusão da descida da Serra da Tamoios e os contornos ligando Ubatuba e São Sebastião. Ele poderá entregar também todas as reformas dessas nossas estradas que nós estamos fazendo. Todos esses 16 mil quilômetros. Nós estamos deixando, inclusive, o último tranche, que é o lote 9, licitado, contratado e com recursos em caixa. Ele irá herdar mais 3 novos hospitais regionais.
ele irá herdar 3.000 escolas e todos os contratos para que todas as 5.000 escolas estaduais possam ter período integral. Eu acho que na infraestrutura tem muita coisa para ser feita, está contratado, os recursos estão empenhados, tudo aquilo que o nosso governador Rodrigo se comprometeu, desde pontos como a questão da não cobrança do tributo na aposentadoria, para quem ganha até 3.496, seja o retorno da gratuidade no transporte público para aqueles que estão entre 60 e 64 anos, tudo isso colocado dentro do orçamento, tendo muito claro quais são as despesas, quais são as receitas, um orçamento tranquilo de ser executado, tudo aquilo que não for cumprido será colocado em restos a pagar, e o nosso sucessor terá um orçamento livre para a sua utilização, para poder todo esse legado ser transformado em entregas para a população, que é isso que a gente quer, que é isso que a gente precisa. Mário. Secretário, o governador já anunciou um apoio ao candidato Tarcísio nesse segundo turno e ao presidente Bolsonaro. A pergunta que eu queria fazer era o seguinte: esse apoio condiciona algum tipo de compromisso, seja do programa de governo do governador, do Rodrigo, ou de algumas das ações que estão em curso, ou, enfim, até eventualmente a participação no governo? Tem alguma combinação feita, ou foi uma coisa feita independentemente de qualquer continuidade? Mário, no dia que o nosso governador anunciou o apoio ao candidato Tarcísio e ao candidato Bolsonaro, ele falou uma palavra: estou dando meu apoio incondicional. Ou seja, não estamos impondo condição nenhuma por esse apoio. É um apoio porque São Paulo entende que são estes os candidatos que terão melhor condição de dar prosseguimento a esse trabalho. A palavra incondicional quer dizer isso, sem impor nenhuma condição. O nosso governador entendeu que aqui em São Paulo, aquele que seria o nosso adversário é a esquerda que sempre nós tivemos como adversários, e que a opção pelo candidato Tarcísio pode fazer com que esse legado que nós tanto queremos que chegue à população, que seja um agente transformador da vida da população de São Paulo, se concretize. Então, o incondicional que o nosso governador Rodrigo falou é justamente isso, sem impor uma qualquer condição. E aquele que for vitorioso receberá uma transição digna. Aqui sentará conosco na Secretaria de Governo, receberá todas as informações necessárias, receberá a senha, as chaves, os controles, ficará abismado com o nível de controle que São Paulo tem de cada um dos seus contratos, de cada centavo que é investido. É isso que é a única condição que nós queremos, fazer a transição e passar a realidade do Estado para que no dia 1º de janeiro, quando ele receber a chave, possa já pôr o pé no acelerador, continuar as obras, continuar gerando emprego, continuar dando assistência social, continuar cuidando e zelando dos nossos paulistas. Penido, posso perguntar um fator isolado, até porque uma pessoa claro, perguntou aqui no chat de outra mídia nossa, essa questão da segurança pública eu acho bem desempenhada em São Paulo, mas esse fato que aconteceu agora com o candidato Tarcísio aí dentro da comunidade, como é que você viu isso? Porque eu sinceramente, eu não lembro em São Paulo ter tido um fato igual na eleição, né? Pode ser que esteja errado. Ele também atribuiu uma questão lá
da própria comunidade, né? Você acompanhou isso que aconteceu? Não, acompanhamos. O candidato Tarcísio esteve aqui na favela de Paraisópolis e ali estava a polícia militar, estava toda ali uma questão de segurança e alguns indivíduos armados apareceram, inclusive indivíduos que tinham passagem pela polícia, e a polícia agiu. Foi ali, conjuntamente, a polícia está em todos os locais. Nosso general Campos foi muito claro com relação a isso, que não houve um atentado, não foi atentado ao candidato, nem teve cunho eleitoral. Tinha uma segurança lá dentro, tinha uma estrutura, um aparato militar e algumas pessoas que, aproveitando aquele momento, tentaram cometer algum ato irregular e foram combatidos. A troca de tiro foi entre policial e meliantes. É isso que aconteceu. Tanto que um meliante foi abatido e a hora que se verificou, ele já tinha passagem pela polícia. Foi um fato isolado dentro de um local. E o que aconteceu é que a polícia estava ali para defender. Tá vendo? Você faz esporte e nem percebe. Desperte o esportista que existe em você. Vem aí a Virada Esportiva. Dias 5 e 6 de novembro vai ter esporte e lazer por toda a cidade. Coloque o esporte na sua vida. Venha para a Virada Esportiva. Mário, eu vou fazer às vezes do Mário agora, mas é porque a gente está chegando no final, Penedo. Então eu vou pedir para o Mário que você vê que passou rápido a conversa. Estamos com os 5 ou 6 minutos finais. Então, Mário, usa aí teu caminho de volta. Eu falei demais. De novo. Então é o seguinte, por favor, a gente queria que você aproveitasse esse momento para você, enfim, você já discorreu uma série de obras, uma série de ações que foram e estão sendo feitas, mas, eventualmente, algum tema que você acha que seja importante deixar registrado. Eu não sei se a gente vai ter oportunidade de conversar de novo, pelo menos na função que você se encontra hoje. Então, essa fica aí aberto para você, enfim, discorrer sobre o que você quiser. E vai aqui o meu elogio, eu concordo aqui, deixa eu ver quem é que falou aqui, o Júlio Gurgueira, secretário Penido é a competência em pessoa. Então, eu quero fazer as palavras dele como sendo minhas palavras também. Então, por favor, fique à vontade. Não, obrigado, Júlio. O Júlio é um grande amigo. Nada como ter amigo nessa vida, né? Amigo é um tesouro. Não, mas discorrer de que, tanto no período da prefeitura, quanto nesse período agora, nós tivemos oportunidade de fazer uma gestão inovadora, de fazer uma gestão transformadora, uma gestão integrada. Eu nunca participei de uma gestão em que todos os secretários estivessem tão alinhados, em que todos os secretários tivessem total ciência de tudo o que acontecia no governo e participasse, um governo participativo, um governo que teve oportunidade de levar realizações, levar condições aos prefeitos. Nós, infelizmente, Walter e Mário, vivemos num país em que se municipalizou muitos serviços e se federalizou os recursos. As obrigações dos prefeitos são gigantescas e as condições são escassas. O governador sentiu essa diferença, essa defasagem entre aquilo que é a responsabilidade e a capacidade dos prefeitos e deu a mão a todos os prefeitos. É difícil dizer os prefeitos que não tenham recebido recursos, apoio, suporte do governo do estado que não fossem comparáveis com um orçamento anual, ou seja, 25% daquilo que ele recebe uma gestão. O governo de São Paulo foi lá e aportou, seja em serviço, seja em recursos, seja em equipamentos. E
trouxe todo o conceito de um meio ambiente que precisa ser cuidado junto com a infraestrutura, junto com o desenvolvimento, trouxe de maneira efetiva, de maneira real, o desenvolvimento sustentável para São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado a assinar o Race to Zero, ou seja, a neutralidade da emissão dos gases de efeito estufa até 2022. Vou dar aqui um furo. Nosso governador irá fazer um decreto para o próximo ano em que irá fazer um diferimento dos impostos, tanto para o biogás quanto para o biometano, equiparando esses dois gases que são gerados pela economia circular, são gases gerados de resíduos, seja da cana, seja de resíduos urbanos. Esse gás será equiparado ao gás natural, trazendo com isso mais emprego, trazendo menos emissão de CO2. São Paulo hoje vive uma nova realidade, um estado moderno, um estado parceiro, um estado aberto ao desenvolvimento. Eu acho que, como a gente costuma falar, estamos saindo muito maiores do que entramos. Recebemos um governo e estamos entregando outro, melhor, moderno, saneado, com recurso em caixa, com obra, com uma população muito mais bem atendida. Não gostaria de dizer isso, mas São Paulo cresceu 5 vezes mais que o Brasil. Queríamos que o Brasil também crescesse essas 5 vezes e tivesse tido o mesmo crescimento que tivemos. Desde 2019, São Paulo não crescia mais que o Brasil. Crescemos. E que esse seja o exemplo para a próxima gestão. Que esse seja o exemplo para o nosso Brasil. Dá para crescer, dá para gerar emprego, dá para desenvolver, protegendo o meio ambiente, tendo política social, protegendo e olhando as camadas mais vulneráveis. Essa tem que ser o espírito do poder público. E isso nós cumprimos desde 1º de janeiro de 2019 e cumpriremos até 31 de dezembro de 2022. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa realização. Vou sim, dia 31 de dezembro de 2022 para casa, com a cabeça tranquila, com a consciência tranquila de o dever cumprido, de ter combatido o bom combate, graças a Deus, do lado de 2 exemplos de gestores, João Dória e Rodrigo Garcia. Tenho muito orgulho dessa passagem, um orgulho imenso dessa gestão. Meu amigo, eu espero que você tenha um largo futuro pela frente. Você, com toda a experiência que você acumulou ao longo desses anos todos, das várias passagens que você teve nos governos, você tem uma experiência pública invejável, um currículo dos melhores. Tenho certeza que você não ficará muito tempo sem uma função, você vai ser guindado rapidamente. Basta ser um gestor público um pouquinho inteligente que vai ver que pessoas com seu perfil, com a sua qualidade, ela tem que ser aproveitada. Eu aproveitaria rapidamente, tá? Então, desejo muito sucesso a você, desejo muito sucesso nesse final. Sei que não é fácil o processo de transição, mas eu, de fato, quero que tudo aconteça bem e que o próximo governo seja capaz de reconhecer aquilo que começou nesse governo e, quem sabe, na inauguração, compartilhe os méritos com quem iniciou e com quem terminou. É esse o meu desejo. Penedo, obrigado, viu? E a gente está ferrando o horário, e eu te convido, ainda tem uns meses aí, 2 meses aí de secretariado, à disposição aqui a TV. Obrigado, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho que vocês sempre me deram. Fiquem com Deus. Obrigado mesmo, de coração. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, muito obrigado.
A partir de agora, você está na TV Aberta de São Paulo com os principais fatos da política e da saúde que interferem na vida do cidadão brasileiro. E hoje recebemos com muita honra o médico e ambientalista Gilberto Natalini. Gilberto Natalini iniciou sua carreira política em 1970, ainda como estudante de medicina, quando participou das ações estudantis pela liberdade democrática. Fernando? Oi, boa noite ao professor Gilberto Natalini, que está aqui novamente conosco. Boa noite ao Walter. Boa noite aos nossos telespectadores e também ouvintes em Facebook, YouTube. Bom, fazer uma breve apresentação sobre o Gilberto Natalini, e novamente agradecendo a presença dele. O Gilberto Natalini foi secretário municipal do município de Diadema entre 1997 a 2000 e também de São Lourenço da Serra, em 2000. Depois foi secretário de participação em parceria da cidade de São Paulo entre 2005 e 2006, secretário do Verde do Meio Ambiente de São Paulo em 2017, foi também vereador pela cidade de São Paulo, numa primeira eleição em 2000, e cumpriu 5 mandatos na nossa Câmara Municipal. Tem diversos projetos de lei, mais de 100 leis aprovadas, sempre atuou na área da saúde, meio ambiente, urbanismo e zeladoria urbana. Natalini, reitero o prazer que é tê-lo aqui em nossa emissora. Natalini está escutando a gente. Sim, agora eu pus os fones e o som veio. Bom, o prazer é meu, Fernando, Walter, muito obrigado por esse convite, por estar aqui com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo, ou vão nos assistir nas redes sociais. Muito obrigado mesmo pela oportunidade da conversa. Você me perdoa se eu não conseguir colocar em termos técnicos, mas como um leigo, né? Eu queria lhe perguntar. Um dos outros grandes conhecimentos que você tem é essa questão do meio ambiente. Você é um ambientalista, um médico que sabe tratar o meio ambiente. E me vem à cabeça algumas coisas que eu li recentemente, mas eu vou tentar resumir. Eu vi outro dia que estavam preocupados com o degelo nos polos nossos, porque algumas doenças, isso é o que eu li, né? Algumas doenças que no passado, vírus, viroses, tal, que a gente já ultrapassou com os tempos, elas poderiam estar voltando. Não sei se isso é uma coisa hipotética, se é verdade ou não, né? Mas o que me parece às vezes é que quando o homem interfere muito no meio ambiente, insetos dão mais, né? Chikungunya, desequilíbrio entre o equilíbrio ambiental da fauna, animais que deveriam ser predadores terminam tendo problema, enfim, a gente vê muito aqui em São Paulo, no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, alguns bichos subindo o rio, enfim, se você trabalha contrário ao meio ambiente, isso também não produz um sistema que adoece a Terra, para perguntar de uma forma mais assim pontual. A gente causa um desnível nessas relações? Walter, eu aprendi, né, na minha carreira profissional como médico, na minha longa carreira, quase 50 anos, né, que eu exerço a medicina, eu aprendi que o meio ambiente é tudo, para o bem ou para o mal, dependendo de como você se relaciona com ele. A grande maioria das doenças, elas dependem de uma condição ambiental, ou uma condição ambiental, ou uma maneira de você viver. As doenças, por exemplo, os tumores, né, que até há pouco tempo atrás, todo mundo dizia que os tumores eram uma questão da genética da pessoa. A pessoa geneticamente tinha propensão, perdia o controle sobre o crescimento celular e uma parte do corpo começava a crescer desesperadamente, se transformando num tumor maligno, né? Hoje nós sabemos que vários tipos de tumor têm relação direta com as condições ambientais. Vou dar um exemplo. A poluição do ar. A poluição do ar está provado hoje que ela dá aumento de casos de câncer de mama, de câncer de próstata e outros tipos de tumores. Eu não vou entrar em detalhe. Então, não são só as doenças infecto-contagiosas que produzem
que são produzidas por esse desequilíbrio ambiental. Também as doenças crônico-degenerativas podem, eventualmente, como eu já dei o exemplo do tumor, as doenças cardiovasculares, por exemplo. Né? Está provado que a poluição do ar ela aumenta o desgaste das artérias e o Paulo Saldiva provou, na época de poluição do ar muito forte na cidade de São Paulo, o número de casos de infarto de miocárdio nos prontos-socorros públicos do SUS na cidade dobra. Uma relação direta com a poluição do ar pelos particulados de enxofre. Então, olha aí. Agora, quanto às doenças infecto-contagiosas que você falou, em particular as viroses, mas não é só as viroses, outras também, além de algumas bacterianas, outras por fungo, elas têm uma relação direta. Eu estava conversando esse dia com um amigo meu, um virologista muito conhecido, muito respeitado. Ele me falou, Nataline, nos últimos 30 anos, as grandes epidemias que aconteceram vieram por conta de invasão humana desorganizada, destrambelhada nos ambientes. Então, isso foi com a AIDS, por conta das pessoas terem, de maneira totalmente desregrada, terem invadido o habitat de alguns macacos que tinham o vírus lá com eles, né? Transmitiram para o ser humano saiu esparramando. A questão a Covid foi mais ou menos a mesma coisa. E outras, a febre amarela, a dengue. A dengue, você vê, o mosquito era do mato. Conforme foi desmatando, o mosquito se adaptou à cidade, à casa da gente. E trouxe junto, ele é transmissor da dengue. Então, essa questão do degelo que você está falando, e também o desmatamento da Amazônia de maneira desbragada, também vão liberar micro-organismos que a gente nem conhece, cara. A gente não sabe o que vem por aí. Dizem que a Sibéria, embaixo daquele gelo todo, tem uma quantidade de micro-organismos congelados que a hora que aquilo derreter, aquele gelo, e soltar toda aquela massa variada de vírus e bactérias que estão ali, não estão mortos, estão congelados e vão se reavivar, nós poderemos ter doenças que a gente nunca viu na vida. Não só voltar doenças antigas que não tem mais, mas aparecer novas viroses graves, né? Novas pandemias, novas doenças graves, nessa relação conflituosa entre nós, seres humanos, e a mãe natureza, porque a gente está invadindo fronteiras da natureza sem tomar nenhum cuidado, sem fazer nenhuma prospecção do que pode acontecer ali, do que está existindo ali, liberando forças biológicas incontroláveis que a gente desconhece e trazendo essas doenças graves, como foi a pandemia da Covid. Não vai parar por aí, outras virão, porque a gente não para de destruir, nós estamos destruindo numa velocidade enorme o mar, as florestas, jogando coisa no ar, enfim, as geleiras estão derretendo por conta do aquecimento global, nós estamos fazendo um estrago no planeta muito, mas muito grave. Eu não sei se a gente consegue barrar esse estrago, porque a cabeça das pessoas é muito pequenininha, pensa muito assim, vou ganhar milhares e milhares de dinheiro vendendo essa madeira clandestinamente, criminosamente, vou ficar muito rico, aí acaba desmatando de uma maneira brutal e causando a liberação desses micro-organismos. Tem muito trabalho científico feito sobre isso, mas ainda está no início esse estudo, né? Mas que a coisa acontece dessa forma, você não tem a dúvida que acontece. Eu queria falar com a Natália, eu não posso negar que o Nataline me convidou para um café. Aí eu tive folheando um livro. As pessoas me dão um livro e pensam que o jornalista, às vezes, não lê o livro, né? Então, comecei a folhear o livro da Nataline. Que é aqui, ó, queria até mostrar aqui. Depois eu vou mostrar na TV, ó. Luta Sem Fim, aqui, ó, Gilberto Natalini, olha só. 1970 a 2020. Aí, eu me deparei aqui o Natalini em Copenhague, aqui, ó, na COP15, aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se dá para mostrar. Depois a TV a gente melhora, Natalini, tá? E aí fui folheando, né, mais para frente, fui achar que um colega nosso de emissora também aqui, eu vou só dizer o nome aqui, ó, Ondilon Scheffer, que está aqui, Nataline junto, aí, deixa eu ver se eu consigo, tá ali. Aí desce aqui, ó, ali o Pedro Simon, olha lá o nosso Mário Covas ali, né? Osmar Santos ali do lado, né?
E o doutor, está aqui, ó, o doutor Martins Corrêa, né? O José Celso Martins Corrêa. E aqui eu estou me folheando aqui na tua história, aqui, né? E aí, eu sei que o Daniel Annenberg, que é um amigo esse nosso... Livro é do Luiz Mir. Foi ele que escreveu, um amigo nosso, um grande escritor. Tem 11, acho que 12 livros escritos. Gente aqui, muito boa. E quem quiser procurar, depois a gente coloca aí na TV para ver, porque vale a pena, viu, gente? Assim, eu acho legal a questão de estar ilustrando com as fotos também, porque você vê que a pessoa estava lá, né? Porque tem gente que fala, Natalino, que está, mas não mostra o trabalho, né? Aqui é impossível, né? Além de relatar tudo, aparece você em várias situações. E aí você, o Daniel Annenberg, que é um querido, uma pessoa boníssima também, teve ali uma homenagem ali, né? Um afago para você da cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse, eu não sei se você chegou a falar em algum veículo, mas o que aconteceu uns dias atrás? Então, eu vim para cá, para São Paulo, eu morei aqui na década de 50, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Nasci lá, vim para cá garoto, morei aqui até 1960, 59, e me mudei lá para Campos dos Goytacazes. E depois, com 16 anos, eu resolvi, encasquetei que queria estudar medicina, deixei meu pai e minha mãe lá e vim para cá, fiz o vestibular e com menos de 18 anos entrei na Escola Paulista de Medicina e estou aqui até hoje, né? Entrei em 1970. E então eu não nasci aqui, né? Mas eu tô desses 50 anos, como está aí no livro, eu estou trabalhando na cidade de São Paulo, estudando, tem muita amizade, muita amizade. Olha, eu tenho alguns adversários, mas o número de amigos é muito maior do que os poucos adversários que eu posso ter tido na vida pública. Me elegi vereador por 5 mandatos, foram 20 anos na Câmara, mas antes de ser vereador, quer dizer, a gente tem aquele voluntariado médico lá no Cangaíba, que eu vou a 46. Amanhã eu vou para lá, se você quiser ir lá. Se alguém quiser comprovar, aparece lá na igreja do Cangaíba amanhã, a partir das 7h30, 8 horas, Avenida Cangaíba, altura do 2.400. Vai me encontrar lá, junto com os voluntários médicos, doutor Francé, doutor Nassimi, doutora Gênova, a psiquiatra, e os voluntários leigos. Nós vamos atender os pacientes lá há 47 anos, todo sábado. Aí eu resolvi não ser mais parlamentar, cansei também um pouco, né? É muito difícil você fazer mandatos parlamentares dignos, porque a política ela bate em você para lá e para cá, te exige coisas que você não quer fazer, é um desgaste terrível. Então eu falei, não quero mais, 5 mandatos, tá bom. Aí saí, aí fui surpreendido por essa atitude do Daniel Annenberg. A Luciana está até assistindo, provavelmente nos assistindo aqui, a Luciana Feldman, trabalha com o Daniel Annenberg, uma pessoa que trabalhou comigo durante 16 anos. A Luciana é muito, muito competente. Eles decidiram me dar o título de cidadão paulistano. O Daniel apresentou o projeto, para minha surpresa boa, né? Foi aprovado por unanimidade, nenhum vereador deu contra, nenhum, foi unânime. Olha só, aí, todos os partidos, olha que eu era polêmico ali, eu subia naquela tribuna, eu fiz mais de 2.000 discursos naquela Câmara, ninguém me aguentava, de tanto que eu falava, sempre por causas importantes, mas todos aprovaram, né? E a festa de entrega do título foi uma coisa, viu, mestre, que nunca mais vou esquecer na minha vida. A Câmara lotada, o plenário da Câmara, a parte de cima, a galeria tomada, e mais um outro auditório transmitindo online lá dentro da Câmara, quer dizer, foi muita representação, muita gente representativa, empresários, gente de igreja, associações de bairro, sindicalistas, olha, médicos, e na mesa tinha 2 ex-prefeitos, né, a Luísa Irondina e o José Serra. O Kassab não foi, não pôde ir, mas mandou um abraço, mandou um recado muito carinhoso, que ele estava viajando, e o prefeito atual estava na mesa também, o Ricardo Nunes foi lá, fez um discurso legal, foi um ato assim, eu não sei como pagar isso para São Paulo, entende? Só trabalhando mesmo, sendo digno, o que São Paulo me deu,
me devolveu com juros aquilo que eu forneci para a cidade com o meu trabalho durante esses anos todos. Então, eu sou muito grato à cidade de São Paulo, ao povo, né? E a vocês, por exemplo, né, da imprensa. Hoje falei com alguns jornalistas aí que me procuraram. Você, Walter, é uma pessoa que a gente fez uma amizade grande, né? Eu são respeito doces, muito. Natalina, não tem como não fazer uma amizade com você. Você sabe. Não, mas... Tá? E fala bem, explica e esclarece a gente, e a gente precisa disso, né? Tá certo. Então, o ato foi muito bonito e eu fiquei feliz. E o diploma de cidadão paulistano está pendurado ali na minha parede, ali atrás, para o resto da vida. Obrigado. É uma simpatia. Natalina, você está convidado, tomara que tenha alguns projetos novos, a gente quer te ver bastante na emissora. E eu te agradeço muito, sexta-feira, depois aí da gente ter um probleminha de horário, né, com a Enel, você está participando aqui nas redes sociais, e lembrar que você está convidadíssimo para ir para a TV, fazer qualquer horário, qualquer programa, a hora que você quiser. A gente precisa de gente, Natalina, humana. E você é médico humano, você dedica para melhorar a vida das pessoas, realmente. E aprendi a te conhecer, gostar e a te amar muito, porque você é uma pessoa muito simpática, muito do bem, e o Brasil precisa de gente do bem, assim, né? Em qualquer área. Ó, sinta-se em casa, a gente está terminando. A recíproca é verdadeira. Viu? Eu que agradeço você também. Eu agradeço muito. Muito obrigado a você. Tá? Um abraço a todo mundo. Um abraço. E quem quiser saber, não sei como é que a gente pode procurar aqui, mas é muito legal. Estou dando uma folheada aqui, já achei um monte... Esse livro tá online, tá? Pode ser lido no nataline.com.br. Está lá, pode ser até baixado. E está na livraria Martins Fontes, para quem quiser ter o livro, como você tem na mão aí, está lá, não é caro, mas quem quiser dar uma olhada no nataline.com.br, o livro está lá online, pode ser lido lá também. Aliás, quem te mandou um abraço, lembrando da livraria Martins Fontes, que é do lado do escritório dele, foi o Ives Gandra, que ele disse que um dia você passou lá tal, e estava com ele. Tem uma foto dele aí, eu tenho uma foto comigo aí no livro, se você procurar, você vai ver eu com o Ives Gandra. Dá uma procurada depois, você vai achar. É um super amigo nosso, e com certeza, quando eu passei para ele pelo... achei! Aqui, achei, pronto. Então, tá bom, já que falou do professor Ives Gandra, tá aqui, olha lá ele ali, ó. Tá lá, fui lá visitar no escritório dele. Bom, Natalina, te agradeço muito. Desculpa tomar tanto tempo seu aí, mas a casa é sua. A hora que você quiser, estamos à disposição. E vai estar aí nas mídias sociais. A primeira parte do programa está na TV, tá? Vocês vão ver segunda e terça-feira, vai estar lá na TV. E aqui, a qualquer hora que quiser, está aqui. E o livro está à disposição na Martins Fontes ali. O meu já tem com dedicatória. Então, tá bom, André? Abraço. Parabéns. Abraço. Tchau, para você. Parabéns para você. Tchau.